Fala pessoal do oitavo ano, vamos lá para mais uma aula de matemática. Então, chama todo mundo, manda o zap e preste atenção nessa aula. Veja o seguinte, hoje iremos abordar sequência não recursiva, mas iremos entender recursiva para facilitar o entendimento e depois iremos focar na não recursiva, ok? Então, veja o seguinte, na tela de vocês, esta sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este reticência informa o quê? Beleza, isso aí. Informa que existe muito mais números depois do 6. Mas, e essa sequência que você acabou de ver? É o quê? O que isso representa? Beleza? Então, observe aí mais uma vez na tela. Que tem o quê? Sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. E agora, essa sequência representa o quê? 0, 3, 6, 9, 12, 15. Aí você vai dizer, está aumentando de 3 em 3. Mas isso é o quê? Sequência dos múltiplos de 3. Beleza? E agora? Essa daí, 1, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 6, 2, 4. E aí vai. Quer dizer o quê? Você vai dizer, eita, essa tá complicada, tá meio difícil. Mas representa a sequência da face obtida do lançamento de um dado. Então, a gente joga o dado a primeira vez, saiu a face 1. A segunda vez, saiu a face 1. E depois 3, 4, 5, 2 e assim por diante. Beleza? Então, o que você consegue entender nessa sequência? Será que você consegue compreender, verificar ou ver um padrão em cada uma dessas sequências? Será? A gente vai ver com calma. Veja aí, Você identifica um padrão em cada item? O letra A. A letra A dá para saber um padrão, não é? 0, 1, 2, é sempre acrescentando 1. E a letra B, 3, 6, 9, sempre de 3 em 3. Beleza. Então, veja aí. Observe que na tela de vocês, a ideia, o entendimento de uma sequência recursiva. Veja, uma sequência é dita recursiva ou não recorrente quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. Voltando aqui. Veja, então, sequência recursiva. Recorre ao anterior. Como assim? Vai ter uma expressão algébrica, vamos dizer assim, onde, para calcular o próximo termo, ou nesse caso, a próxima figura, precisa saber a figura anterior. Ou precisa saber a primeira figura, ou qualquer uma das figuras. Se a gente recorrer a uma figura anterior, é uma sequência recursiva. Beleza? Observe aí na tela que nós temos aí 0, 1, 2, 3, o que a gente viu, né? A letra A. Então vamos dizer que esse 0 é o primeiro termo. O 1, o segundo, o 4 é o quinto, o sexto, o sétimo, nesse caso o quarto é o quinto, isso, e o sexto é o sétimo, beleza? Então, P1, primeiro termo é 0, beleza. O segundo representa o quê? P1 mais 1. Então, para achar o segundo, a gente pega o primeiro e soma 1. O P5, P4 mais 1. E o P6, nesse caso o P7, P6 mais 1. Beleza? Então, P1 é 0, então fica 0 mais 1, onde o P2 vai ser 1. E o P5, beleza? Onde P4 é 3, então fica 3 mais 1, logo o P5 é 4. E o P7, 5 mais 1, beleza? O P6 lá, o P6 é 5 mais 1, onde vai virar o 6. O P8 está aqui aí, P8 vai ser P7 mais 1. Quem é o P7? P7 é o número 6, que a gente viu lá embaixo, P7 é igual a P6 mais 1. Onde o P6 é quem? É 6. 6 mais 1 é 7. Então, P7 é 7. E o P8, P7 mais 1. Então, vai ser 6 mais 1, o P7. Nesse caso, o P8 vai ser 7. Beleza? Então, veja que para a gente encontrar os próximos termos, é preciso saber o termo anterior. Então, esta é uma sequência recursiva. Beleza?
Então, ó, veja agora na tela de vocês o entendimento de uma sequência não recursiva. Veja, as sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Então, ó, quando a gente encontra uma expressão algébrica onde eu posso encontrar qualquer um elemento baseado na sua posição, essa sequência é não recursiva. Então, ó, não precisa saber o termo anterior, beleza? Precisa saber só a posição. Então, eu quero achar uma figura da posição 10. Encontra na expressão algébrica, coloca lá a posição e você encontra a quantidade de elementos. Então, não precisa recorrer ao termo anterior. Então, é sequência não recursiva. Observe aí na tela este exemplo. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Você consegue compreender um padrão ou você consegue criar uma expressão matemática onde representa esses elementos, a quantidade de quadradinhos? Então, ó, quantos quadradinhos tem? Veja que a primeira figura, um quadrado. A segunda figura, 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, de 1 para 2, aumentou quanto? Veja, 1, primeira figura. A segunda, 1, 2, 3, 4. Então, aumentou 3. A terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim vai aumentando, beleza? Então, veja, a figura 1, 1 quadrado. A figura 2, 4 quadrados. A figura 3, 9 quadrados. A figura 4, 16 quadrados. E a figura 5, você vai dizer o quê? Beleza. Se você disse 25, vamos ver se está certo. Então, ó, veja, e SFN quer dizer o quê? SFN quer dizer qualquer um dos termos, qualquer uma posição, vai dar quanto? Então, ó, a gente vai vai encontrar uma sequência, nesse caso, uma expressão algébrica, onde a gente consegue encontrar qualquer posição, a quantidade de quadrados. Beleza? Observa aí, que a primeira figura a gente pode fazer assim, ó. F1 é igual a 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. F2, 2 ao quadrado. 1 de 2 ao quadrado é 4. F3, 3 ao quadrado, nesse caso vai ser 9, né? F4, 4 ao quadrado. E Fn, veja aqui, F4, 4 ao quadrado. F3, 3 ao quadrado. F2, 2 ao quadrado. Fn, n ao quadrado. Então, ó, n ao quadrado. Então, veja aqui, nessa expressão que você acabou de ver, que a gente construiu e entendeu, a gente coloca qualquer posição, onde esse n representa a posição. Nós encontramos a quantidade de quadrado. Então, com isso, construímos uma sequência não recursiva. Então, entendemos uma sequência não recursiva porque não precisa saber do termo anterior. Veja, aí na tela aqui. Se quisermos encontrar F10, a posição 10, é só fazer 10 ao quadrado, que vai dar 100. Beleza? Se eu quiser a posição, quanto? 9. A nona posição. 9 ao quadrado, 81. Beleza? Então, essa é não recursiva. E agora, iremos entender o seguinte. Criar uma sequência não recursiva, a gente já entendeu a sequência não recursiva. E, a partir disso, realizar um fluxograma. Beleza? Uma sequência de passo a passo para encontrar as figuras. Beleza? Então, observe aí na tela de vocês o fluxograma, onde temos, vamos dizer assim, esse retângulo com as pontas curvadas, vamos dizer assim, né? É o terminador usando para indicar o início ou fim do fluxograma. A seta é usada para o quê? Conectar, né? Vai indicando as suas posições. Esse retângulozinho, processos, beleza? Indicar o método a ser utilizado. E esse losango, vamos dizer assim, é uma decisão. Beleza? Então, ó, voltando aqui. Quando tiver o losango, terá duas situações. Um para o sim e o outro para o não. Se for sim, vai para um lado e vai continuar a sequência do fluxograma. Se for para o não, pode acontecer outro também processo ou finalizar o fluxograma.
Beleza? Então veja aí na tela de vocês o exemplo A, como criamos o fluxograma. Beleza? Você observa aí que nesse exemplo vai aumentando de 1 em 1. Como iremos construir esse fluxograma? Veja aí que tem, e vamos iniciar, início. Depois do início vai fazer o quê? Qual a expressão que a gente consegue fazer? Veja que quando agora eu vou colocar o processo, ó, n igual a 0. Beleza? Então vamos iniciar n igual a 0. Quando n for igual a 0, vai fazer o quê? A n é igual a 0. Então, ó, você vai colocar a 0, nesse caso aí vai ser n, vai ser 0. Então, vou começar com 0. Depois, você vai fazer o quê? Você vai escrever, ó, o valor de n. O valor de n é quanto? Você viu que se n for igual a 0, o valor de n é 0. Se n for igual a 1, o valor de n é 1. Beleza? Então, ó, depois você vai construir o quê? Você vai gerar mais um termo da sequência? Se sim, vai para o lado esquerdo. Se não, vai para o lado direito. Então, você construiu o primeiro elemento, o 0. Beleza? Então, n é igual a 0, a n igual a n. Onde, nesse caso, como eu quero o n igual a 0, vai ser 0. Depois eu vou escrever o valor de n e depois eu vou decidir. Eu vou fazer mais um elemento. Se for sim, vai para o lado esquerdo. Então, ó, se você escolheu sim, então o que você vai fazer? Adicionar 1 a n. Então, adicionou onde? Então, vai vir para cá. Ó. Se o n for 1, nesse caso você vai adicionar mais 1. Então, fica 1 mais 1, 2. Aí vai escrever o valor de n. Depois você vai decidir. Vai escrever mais um número? Aí, se sim, lado esquerdo. Vai adicionar mais 1. Então, nesse caso, virou 2. 2 mais 1, 3. E assim, sucessivamente. Se você quiser acabar, você vai escrever mais um valor de n? Não. Então, vai para a direita e finaliza. Beleza? Então, vamos ver mais um exemplo. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Beleza? Vamos compreender o fluxograma. Veja aí. Primeiro tem o quê? O início. Observa aí na tela, ó. Início. Vou ter o processo, ó. Vou andar para onde? Vou fazer o quê? N. Então, N. O elemento N, nesse caso, o primeiro elemento vai ser o quê? Veja o que você vai fazer, ó. Que o elemento, você vai escolher o número, N. Vai fazer o quê? Colocar esse número ao quadrado. Então, ó, Fn é igual a N ao quadrado. Beleza? Então, qual o próximo passo? Construir mais uma figura. Se você vai construir mais uma figura, sim, para a esquerda. Se for não, para a direita. Se for sim, você vai colocar o quê? 1 em n. Então, ó, você vai adicionar 1 em n. Então, se for n igual a, vou para cima. Veja a sequência aí, ó. N, somar mais 1, vai até n. Se n for 1, eu vou adicionar mais 1. Então, fica 1 mais 1, 2. Aí você coloca embaixo. 2 ao quadrado, 4. Aí vem para esse losango. Construir mais uma figura? Se sim, então adiciona mais 1. Se n for 2, 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, bota para baixo. 3 ao quadrado, 9. E assim sucessivamente. Se for não, finaliza. Beleza? Então, veja. Observe aí na tela o fluxograma que a gente acabou de construir. Veja que as figuras que está em verde, ó, que a gente viu, ó, é figura 1, 1 quadrado. Figura 2, 1, 2, 3, 4 quadrado. E assim 9, e assim 16. Beleza? Onde a gente vai fazer o fluxograma. Então, vou iniciar. Início. Depois do início, vou fazer o quê? Eu coloquei um N. N representa aí a posição. Primeira figura, quantos quadrados vão ter. Então, se N for 1, então eu vou fazer o quê? A expressão algébrica que tem aí, ó, Fn igual a N ao quadrado. Então, se é 1, 1 ao quadrado, 1. Vai para baixo, o losango. Vai construir mais uma figura? Sim, então você adiciona 1. Então, vai para cima. 1 mais 1, 2. Vem para baixo, ó, 2 ao quadrado é 4, e vai para baixo, vai construir mais uma figura? Sim, então adiciona mais 1. N, nesse caso a gente viu que foi 2, 2 mais 1, 3, 3 ao quadrado, 9, vai construir mais uma figura? Sim, então adiciona mais 1, 4, então 4 ao quadrado, 16, vai construir mais uma figura, e assim sucessivamente. Se for não, acaba o fluxograma, beleza? Então, ó, você quando for fazer um fluxograma, tenta antes verificar a expressão que conseguimos encontrar todos os
elementos, nesse caso todas as figuras ou todas as quantidades, nesse exemplo, de quadradinho. Depois você vai fazer o passo que você pensou. Eu vou escolher o n, depois a posição que eu quero, eu vou colocar ao quadrado, depois eu vou decidir se eu quero criar mais um ou não. Se criar mais um, você adiciona mais um. Então, se eu quero fazer o seguinte, eu quero achar a posição 10, então n é igual a 10. Aí eu vou descer 10 ao quadrado. 100. Vai criar mais uma figura, adiciona mais um. Então, 10 mais 1, 11. 11 ao quadrado, 121. E assim sucessivamente. Beleza? Observe agora na tela mais um exemplo. Então, ó, figura 1 tem esse T, figura 2 essa figura, né? Nesse caso, essa representação. Figura 3. Então, ó, a figura 1, quantos pontinhos tem? 5. A figura 2, quantos pontinhos tem? 9. A 3, 13. A 4, 17. A 5 você vai ver que é 21. E a figura 6, quantos tem? Veja aqui, de 5 para 9 aumentou quanto? 9 para 4, nesse caso 9 para 13, aumentou quanto? E assim sucessivamente, ó. de 5 para 9, aumentou 4. De 9 para 13, também 4, não é? De 13 para 17, 4. E 17 para 21, também 4. Então, com isso, você vai ver o quê? Que vai sempre fazer o quê? Fn, que está aí, ó, é Fn menos 1, quer dizer o quê? Se eu quero encontrar a posição, eu vou fazer o quê? Vou encontrar uma posição anterior e nela eu vou somar 4. É isso que diz esse Fn menos 1 aí. Então, Fn é a posição que eu quero. Fn menos 1 é uma posição anterior. Estou tirando 1. E vou somar 4. Exemplo. Se eu quero achar a posição 10, então fica a figura 10. F10, a figura 10, é igual a F10 menos 1, que é 9, que é a figura 9, mais 4. Então, eu encontro a figura 9. Coloco o 4. Beleza? Então, ó, F6 é igual a F6 menos 1. Então, eu vou ter que encontrar a figura 5 e nela vou somar 4. Então, F6 é F5 mais 4. Então, se a figura 5 é 21, então teremos 21 pontinhos e mais 4, então vai dar 25, não é? Então, a figura 6 terá 25 pontinhos. Então, com isso, veja que a gente encontra aí, eu coloquei um exemplo de sequência não recursiva. Nesse caso aí, essa expressão algébrica, estamos recorrendo à figura anterior. Então, é recursiva. Beleza? Então, ó, você pode perguntar, será que no mesmo exemplo eu posso criar uma situação de não recursiva? Deixa essa questionamento para a próxima aula que iremos abordar com mais detalhes. Beleza? Então, veja agora a construção de um fluxograma neste exemplo. Então, o que é que você vai fazer? Veja aí. Primeiro vai iniciar. Depois do início, você vai fazer encontrar a posição. Eu quero a figura 1. Então, n igual a 1. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Que Fn1, F1 é 4. Então, vai fazer o quê? O próximo passo? Construir mais uma figura. Nesse caso, a figura tem que ser maior do que 2, né? Maior ou igual que 2. Se sim, você vai fazer o quê? Colocar nesta posição. Ó. Fn igual a Fn menos 1 mais 4. Se não, você vai colocar para o outro lado e vai finalizar. Então, veja aí. Eu vou iniciar na posição 1. Então, n igual a 1. Então, n igual a 1, eu vou ter a figura 1 com 4. Beleza? Aí vem a decisão. Vai construir mais uma figura onde esse n será maior ou igual que 2? Se sim, você vai colocar na fórmula. Sim, eu quero construir n igual a 2. Então, vai ser F2 é igual a 2 menos 1 mais 4. 2 menos 1 é F1. Então, F2 vai ser igual a F1 mais 4. Você vai construir. Beleza? Se você construir, você vai finalizar. Se você quiser continuar, você vai recorrendo. Beleza? Aí você constrói todas as figuras. Certo? Então, veja aí na tela de vocês o exemplo B que a gente viu, dos múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Beleza? Vamos construir esse fluxograma. Então, ó, início. Depois, eu vou fazer o quê? N igual a 0. Beleza. E depois eu vou fazer o quê? A n, quer dizer, qualquer termo, a n vai ser igual a 3 vezes n. Então, veja que eu vou iniciar, vou pegar n igual a 0, e depois disso eu vou colocar
nessa expressão, onde qualquer termo terá essa expressão, a n é igual a 3n. Então, daí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, ó. Escrever o valor de an. Então, se eu quero a primeira figura, então vai ser 3 vezes 0. Nesse caso, o primeiro vai ser 0. Depois eu vou construir a n igual a 3 vezes o número que eu quero. E depois eu vou ver, coloco o valor. Depois que eu colocar o valor, eu vou decidir. Vai gerar mais uma figura? Se sim, para o lado esquerdo. Se não, para o lado direito. Então, se sim, eu vou fazer o quê? Adicionar 1 no AN. Então, eu vou aqui e coloco 1. Então, se n for 1, então fica A1. Eu vou adicionar 1, então A2. A2 é igual a 3 vezes 2, que está ali o 6. Beleza? Então, esse 0 eu vou considerar como a posição 0. Porque eu disse aqui que a n é igual a 0. A primeira posição, eu vou considerar a posição 0. Depois, a segunda posição, eu vou considerar o número 1. A terceira posição, vou considerar o número 2. Nesse caso, se eu quero achar a terceira posição, vai ser quem aí? A2 é igual a 3 vezes 2, que vai ser 6. Beleza? Eu iniciei essa sequência com 0 e a gente criou aí esse fluxograma a partir do 0. Então, a partir disso, ó, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 1, nesse caso, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, beleza? Então, e aí, sucessivamente. Se eu não quiser continuar, eu digo não e acaba o fluxograma, beleza? Então, ó, você está começando a compreender o fluxograma. Então, qual é a ideia que eu faço? Que eu digo para vocês. Veja, crie a sequência. Tipo assim, tentem entender, tentem ver a regularidade da sequência. E criar uma expressão algébrica que podemos encontrar qualquer figura. Beleza? Como a aula de hoje é não recursiva, então vai ser uma figura que uma expressão onde você vai tentar encontrar a posição, sem considerar a figura anterior. Veja na tela de vocês mais um exemplo. Então, ó, você observa aí que existem essas figuras. A primeira figura, 1 quadrado. A segunda, 3 quadrados. A terceira, quanto? Veja aí. A primeira, F1 igual a 1. F2, que é a segunda, 3. F3 é igual a 5. Você consegue entender isso? Você consegue entender um padrão dessas figuras? Aí você vai dizer, para uma figura para a outra, eu estou somando 2. Beleza. Será que existe outro? Então, você pode ver, tente fazer aí, se existe um outro tipo. Nesse caso, uma outra expressão que representa essa mesma coisa. Então, observe aí o fluxograma. Vou iniciar. Depois que eu vou iniciar, eu vou querer o quê? N maior ou igual que 1. Beleza, eu vou começar isso. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou colocar isso, ó. Fn é igual a 2n menos 1. Então, criamos essa expressão, 2n menos 1. Veja aí, se esse n for 1, então F1 é igual a 2 vezes 1, que é 2, menos 1, 1. F2, que é a figura 2, ó, vai ser 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, bateu 3. F3, então F3 é igual a 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. F4, 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Então você vai ver, então conseguimos encontrar qualquer figura sem precisar da anterior. Então, esta é uma sequência não recursiva. Então, se eu vou continuar, olha aí o fluxograma. Aí vai perguntar. Você vai decidir construir mais uma figura, beleza? Então, você vai colocar o quê? Vai somar mais um. Se sim, você vai somar mais um. Nesse caso, observa aí. Se não, vai para a direita. Se sim, adicionar um a n. Então, você vem e coloca aqui. Se eu comecei com n igual a 1, eu vou adicionar 1 a 1. Então, fica F2. F2 é igual a 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, vai descer. Vai construir mais uma? Sim, bote mais um. Então, F3 é igual a 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Aí desce. Vai construir mais uma? Sim. Então, é assim sucessivamente. Por for não, você acaba o fluxograma. Beleza? Agora, vamos estender o seguinte. Observe aí. Um outro formato. Vamos encontrar a posição F4.
Então, início vai fazer o quê? Ó? N igual a 4. Então, antes da gente continuar esse fluxograma, voltando aqui, a gente construiu um fluxograma para encontrar qualquer elemento, qualquer figura e qualquer posição, sem precisar recorrer à figura anterior. Agora iremos fazer o seguinte, vamos encontrar a figura 4 e realizar um fluxograma com isso? Veja aí. Então, início, N igual a 4. Eu vou fazer o quê? Colocar aqui, ó, na posição 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, você vai fazer o quê? Vai construir mais uma? Não, porque eu só quero essa. Então, você vai para o lado esquerdo para continuar, o lado direito para não continuar. Então, se eu quero só a figura 4, então eu não vou continuar. Então, eu vou para a direita e finalizo. Se eu quero, eu vou construir uma outra figura, eu vou para a esquerda e coloco mais um, beleza? Então, como eu não quero essa figura, só quero só essa, então você vai colocar não e acabou-se. Então, caso precise, vai para o sim. Olha aí, ó, você adiciona um e assim fica um ciclo, beleza? Vai adicionar mais um, depois vai adicionar mais um. E assim vai realizando, e dá para encontrar todas as figuras, beleza? Então, se eu quero não, veja aí na tela que F4 é igual a 7, beleza? Então, ó, com esse exemplo, a gente finaliza esta aula e espero que vocês compreendam o seguinte, que a sequência não recursiva não recorre. Mas vamos parar um pouquinho e vamos fazer mais um exemplo, beleza? Aí chegou no meu filho e diz o seguinte, o professor trollou, eu trolei o professor. Não, agora você, o professor trollou o aluno, disse que aqui ia acabar e não acabou. Mas veja aí, na tela de vocês. Vamos construir a figura 10. Então, como é que fica? Show de bola. Do jeito que você falou agora, eu escutei daqui, ó. Então, ó, início, N vai ser igual a 10. Depois disso, eu coloco na fórmula. 2 vezes 10 menos 1. 2 vezes 10 é 20. 20 menos 1, 19. Então, você já sabe que a figura 10 terá 19 quadrados. Então, ó, vai construir mais uma. Se sim, vai para o lado esquerdo. Se não, para o lado direito. Então, ó, você vem, não acaba, fim. Se for assim, você recorre a colocar mais um e nesta forma. Beleza? Então, ó, a figura 10 tem quantos quadradinhos? 19. Agora, sem trollagem, a gente finaliza essa aula. Então, o seguinte, não recursiva, não recorre. A expressão depende do quê? Da posição. Agora, recursiva vai recorrer. Então, ó, se liga nas próximas aulas que teremos a continuidade deste assunto. Um forte abraço.